comemora o Dia dos Pais, que é lembrando da paternidade, e é sobre isso que eu quero meditar nessa noite. Eu não posso deixar passar, como eu faço todos os anos, né? Todos os anos, nos Dias dos Pais, eu seleciono uma personagem histórica bíblica para meditarmos sobre a nossa paternidade. Porque a Bíblia nos ensina o tipo de pai que devemos ser. A Bíblia ensina também o tipo de mãe que as mulheres precisam ser. Então nós precisamos recorrer à palavra de Deus para exercer a nossa paternidade com excelência e segundo a vontade de Deus. Tá ok? 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler só o verso 3, mas depois eu vou trabalhar o capítulo 2, 3 e 4, que fala sobre a vida do sacerdote Eli. Sacerdote Eli, que foi um grande homem, mas que fracassou como pai, infelizmente. No entanto, o tema que eu coloquei para essa mensagem foi o seguinte: pai santo, filhos nem tanto. Esse é o tema. Porque o sacerdote Eli, ele era um santo. Ele foi um pai santo, apesar dos seus erros como pai. Mas ele foi um pai santo, mas os seus filhos, nem tanto. E vocês verão a situação que foi a família do sacerdote Eli. Pois bem, 1 Samuel, capítulo 1, somente o verso 3 como versículo de base, que diz assim: todos os anos, esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então aqui está falando de Eucana, que Eucana, ele sempre ia para Siló fazer os seus sacrifícios, e quem estava ali servindo o povo era o sacerdote Eli, que é o pai que meditaremos hoje, e os seus filhos, Ofni e Finéias. Mas vamos orar, porque precisamos, vamos orar. Pai amado, fala conosco, ó Deus, através da tua santa palavra, santa, pura, eficaz, esclarecedora. Que a tua palavra venha nos corrigir e também venha nos consolar. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel às santas letras e fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, eu creio que foi o profeta Samuel que escreveu esse livro. Há um debate acadêmico sobre se foi ou não foi, mas muitos detalhes que são apresentados no livro nos levam à evidência de que foi o profeta Samuel. Foi escrito mais ou menos do ano 930 a 538 a.C. Os destinatários foi o povo de Israel. Qual é o conteúdo desse livro? O conteúdo transmite o seguinte: a transição do último juiz, Samuel, para o primeiro rei, Saul, e fala também da ascensão e o reinado de Davi. A abrangência histórica que esse livro nos mostra fala do nascimento de Samuel, no ano 1100 a.C., até o fim do reinado de Davi, no ano 970 a.C. Então, só uma visão geral bem rápida para vocês entenderem a origem desse livro. Mas olha só, eu quero chamar a sua atenção porque o nosso mundo está em crise. O nosso mundo está em crise. Desde a época de Samuel e do sacerdote Eli, o mundo já estava em crise por causa do pecado que entrou no mundo, mas essa crise, ela está crescendo cada vez mais. Fala-se da crise na natureza, dos recursos hídricos, há um debate sobre o aquecimento global, há uma crise entre o abastecimento de petróleo, há uma crise na natureza, e Romanos 8 diz que a natureza está gemendo por causa do pecado que entrou no mundo. Há uma crise nas relações internacionais. Vocês têm visto invasões, guerras, terrorismo, eleições forjadas e enganadas.
Há uma crise institucional, por exemplo, nos parlamentos, na classe política, no poder judiciário e também no poder executivo. Há uma crise institucional e hoje está difícil encontrar um líder. Muito difícil. E você vê a degradação da liderança quando você assiste alguns debates políticos, como está tendo agora nas vésperas das eleições municipais. É uma pobreza terrível. Há uma crise moral aumentando cada vez mais. Por exemplo, a destruição da heteronormatividade. Está sendo cada vez mais difícil ser homem hoje. Hoje fala-se da desmasculinização do homem. O homem está perdendo o seu espaço, o homem está perdendo a oportunidade por causa da sua omissão e por causa da rejeição. Crise moral. Estamos vendo a inversão de valores dentro da sociedade. Estamos vendo crescendo cada vez mais o relativismo moral. Pessoas que estão chamando de bem aquilo que sempre foi mal. Crise moral. Está tendo uma crise religiosa. Por exemplo, um enriquecimento desonesto e idólatra por parte de líderes religiosos, enganos, mau exemplos, escândalos, falsos ensinamentos, a perversão do evangelho. A crise religiosa está crescendo cada vez mais. E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque foi o problema do sacerdote ali, estamos vivendo uma crise familiar. Uma crise familiar. Estamos vendo a cada ano um aumento galopante dos divórcios. Estamos vendo cada vez mais, a cada ano, a inversão de papéis dentro do lar. Os papéis de marido e de esposa não existem mais. O que está acontecendo? Os casais estão entrando em crise com seus problemas emocionais, com seus problemas psicológicos, por causa da inversão de valores dentro do lar. Estamos vendo a terceirização da educação dos filhos. Ninguém mais quer criar filhos, ninguém mais quer educar filhos, ninguém mais quer ter trabalho para criar os seus próprios filhos e tem que terceirizar com alguma instituição ou com uma outra pessoa. Estamos vendo o avanço do feminismo, cada vez mais galopante. Estamos vendo o avanço do machismo, cada vez mais maltratando mulheres, assassinando mulheres, abusando fisicamente e emocionalmente das mulheres. Estamos vendo o avanço da homossexualidade. Estamos vendo cada vez mais famílias disfuncionais. No Brasil e no mundo por causa do pecado que entrou no mundo e que causou toda a desestrutura social e familiar. E isto está piorando cada vez mais. E o grande problema é que o sacerdote Eli, ele enfrentou uma crise familiar terrível. E o grande problema é que, como pai, ele não tomou as decisões corretas para resolver essas crises familiares. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção sobre a família do sacerdote Eli. Eu quero falar para você sobre o perfil dessa família e os problemas dessa família. E falando agora do perfil dessa família, eu quero te apresentar esse homem, o sacerdote Eli. Eu quero falar sobre as características e as ocupações de Eli. A família do sacerdote Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo. Tudo. Mas desintegrou-se. Embora tenha sido um grande homem, ele fracassou como pai. Esse foi o problema dele. Ele teve sucesso fora de casa, mas ele foi um perdedor dentro de casa. Cuidava dos outros, mas esqueceu-se da sua própria casa. Essa foi a grande crise do sacerdote Eli. Tinha muita notoriedade na sociedade, eu vou te mostrar, por causa de duas funções que ele exercia, mas dentro de casa, a Bíblia nos mostra que ele foi um fracasso. Eu quero destacar para vocês 4 pontos sobre o sacerdote Eli. Eli tinha uma posição muito respeitada, porque, por exemplo, ora em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos consultar os capítulos que falam sobre ele.
1 Samuel 4,18, na parte B, no final, diz assim: ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Então, durante 40 anos, ele foi juiz. Ele tinha um cargo judiciário, ele era um juiz em Israel, e ao mesmo tempo ele conciliava com o ministério de sacerdócio. Então ele era um sacerdote representando o povo, intercedendo pelo povo, e também ele foi um juiz, contribuindo nas leis e no sistema judiciário do povo de Israel naquela época. Ele foi da descendência de Arão e de Tamar. Tornou-se sumo sacerdote no centro de adoração em Siló, no final do período do juiz. Então, ele foi um homem extremamente importante. Ele era o juiz do povo de Israel e ele era o sacerdote da cidade de Siló. Ele combinava a tarefa de sumo sacerdote com a de juiz, pois ele havia julgado a Israel durante 40 anos. Então, 40 anos foi a sua carreira que ele teve. E ele estava presente no tabernáculo quando Ana veio e orou por um filho. Está lá no capítulo 1. Quando Ana estava estéril, ela foi para o tabernáculo, a tenda do encontro, onde o sacerdote trabalhava. E lá o sacerdote conversou com ela, pensou que ela estava embriagada, porque ela estava orando, balbuciando com seus lábios. Aí ele atendeu aquela mulher e abençoou aquela mulher. Vai embora, porque Deus vai atender a sua oração. Então ele era um sacerdote e ao mesmo tempo um juiz. Ele ocupava duas funções que exigiam muito tempo. Exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e também juiz. Ele era um líder nacional, um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. E manteve uma posição respeitável durante os 40 anos que esteve em Siló. Amado, Siló, essa cidade naquela época, ficava localizada na metade do caminho entre Siquém e Betel, quando a gente vê na geografia bíblica. Siló foi um importante centro religioso israelita durante o período anterior à monarquia, tá ok? E é provável que, no mínimo, o santuário daquele local tenha sido destruído pelos filisteus como consequência da batalha em Afeca, tá? Porque no capítulo 4 teve uma batalha ali naquela época. Então estava ali. Ele julgava o povo e ali em Siló ele atendia o povo de maneira religiosa. Agora presta atenção. Sucesso profissional não é garantia de sucesso familiar. Muitas pessoas se enganam e vocês verão que o sacerdote Eli se enganou com isso. Sucesso profissional não é garantia de sucesso familiar. Muitos daqueles que colhem os maiores louvores fora de casa colecionam ao mesmo tempo os maiores fracassos dentro de casa. Você pode reparar, você pode perceber. Muitos que colhem glórias fora de casa, muitos desses são aqueles que colheram os maiores fracassos dentro de casa. Falando de Eli, ele era um homem crente. Ele era um crente. Porque olha só o capítulo 2, verso 11, falando da sua espiritualidade, diz assim: então Elcana voltou para sua casa em Ramã, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Este menino é Samuel. Agora lembre-se, Ana, ela foi embora, engravidou-se, e depois ela voltou para oferecer Samuel ao sacerdócio. E naquela época, quando uma mãe consagrava um filho, depois de desmamá-lo, o filho ficava na tenda do encontro sendo doutrinado, discipulado e preparado pelo sacerdote. E Samuel foi levado ao sacerdote porque Eli era um crente, ele era um devoto, ele era um religioso, ele era um homem de Deus na sociedade. Como sacerdote, representava o povo diante de Deus, instruía o povo nas leis de Deus e intercedia por eles. O seu nome significa Javé é o meu Deus, ou o Senhor é exaltado. Ele era um homem de fé e ele foi a boca de Deus em seus dias. Certa vez ele disse para Ana: vai em paz para a tua casa e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. E Ana concebeu
e deu à luz a Samuel. Olha que fenomenal. Ele profetizou, ele falou para Ana, vá em paz, volta para sua casa que você ficará grávida. Deus vai realizar um milagre na sua vida. E aconteceu. Então Eli, ele era um sacerdote que tinha autoridade espiritual. Era um crente verdadeiro. Porém, há homens que desenvolvem uma relação vertical, mas negligenciam seus relacionamentos horizontais. Cultivam um relacionamento com Deus e rompem os seus laços familiares. Há homens e mulheres de oração que sabem falar com Deus em secreto, mas não sabem falar com seus filhos em público. Têm intimidade com o céu, mas perderam o contato com a terra. Esse foi o problema de Eli. A terceira característica desse homem, ele era um homem espiritualmente sensível. Espiritualmente sensível. Por exemplo, vem comigo no capítulo 3, verso 8 e 9. Deus estava falando com Samuel. E Samuel estava ouvindo uma voz, só que ele não entendia de quem era aquela voz, ele pensou que fosse do sacerdote Eli. Aí 1 Samuel 3, verso 8, olha a orientação sábia do sacerdote Eli, quando diz assim: e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar, e se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Eli, ele tinha uma sensibilidade espiritual. Ele tinha uma caminhada com Deus. E quando Samuel começou a ouvir uma voz, então Eli o instruiu, olha, quando você ouvir essa voz, diga, eis aqui o teu servo. Tudo porque Eli, ele era um homem espiritualmente sensível. A quarta característica que eu destaco dele, ele era um líder estável em seu trabalho. Estável, porque olha só, ele passou 40 anos no sacerdócio e 40 anos como juiz. Ele era um homem estável, com uma carreira sólida. Eli não foi um homem inconstante. Ele ministrou em Siló por 40 anos como sacerdote e julgou Israel por todo esse tempo. Era um homem estável em seu trabalho, um líder entre o seu povo. Todos esses atributos, porém, não o transformaram em um pai exemplar. Ao alcançar a notoriedade fora de casa, colheu derrotas amargas dentro da família. Foi bênção para milhares de pessoas, mas um fracasso dentro do lar. Demonstrou autoridade na vida de outras pessoas, mas perdeu a autoridade com seus próprios filhos. Nós veremos isso. Pois bem, esse é o sacerdote Eli. Agora eu quero te apresentar os filhos. Os filhos de Eli. Filhos que tiveram a grande oportunidade de serem bênçãos. Ofni e Finéias, filhos de Eli, tinham tudo para serem homens de Deus, servos abençoados e filhos abençoados, e não foram. Eles tinham tudo, mas perderam essa oportunidade por 3 motivos. Eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, eles tinham um pai crente. Eles tinham um pai devoto. Eles tinham um pai espiritual. Durante 40 anos, Eli foi certamente a maior referência espiritual da nação de Israel. Poucos jovens têm o privilégio que Ofni e Finéias tiveram, ou seja, a bênção de ter um pai crente, piedoso e conhecedor da palavra de Deus. Ofni e Finéias foram as 2 pessoas que mais ouviram a palavra de Deus, que mais tiveram acesso ao conhecimento da verdade, por causa dos seus pais. Criar filhos na igreja, porém, não é garantia de sucesso na formação moral e espiritual deles. Mas eles tiveram esse privilégio. Eles tinham um pai crente. O segundo motivo que eles perderam, eles cresceram dentro da casa de Deus. Eles cresceram dentro da tenda do encontro. Eles estavam acostumados com o culto, com sacrifícios. Eles ouviram mais a palavra de Deus do que qualquer outra pessoa em Israel. Estavam absolutamente atualizados com o conhecimento da verdade. Eles cresceram dentro da casa de Deus,
Apesar disso, entregaram-se à devassidão. Na verdade, olha que interessante, na verdade, não é o meio ou o poder que corrompe. Eles apenas revelam a corrupção do coração. O mal não vem de fora, mas de dentro, como Jesus se ensinou em Mateus 15, verso 19. O mal não está no meio, o mal está dentro de cada ser humano. Os filhos de Eli refutam a tese de John Locke, de que ele disse que o ser humano é uma tábula rasa, uma folha em branca, um produto do meio. O fracasso moral de Ofni e Finéias desbanca a tese de Jean-Jacques Rousseau, quando este afirmou que o homem é essencialmente bom. Não é verdade. O homem é essencialmente mau, por causa do pecado original que nos contaminou. Esse jovem tinha um pai crente, foram criados em um lugar sagrado, mas manifestaram-se profundamente corruptos, porque o mal está dentro de cada ser humano, independente do meio que está vivendo. O terceiro motivo que aqueles homens perderam, eles eram sacerdotes do Senhor. Olha só, eles tinham um pai crente, foram criados no tabernáculo, na tenda do encontro, e eles eram sacerdotes. Havia uma tradição no Antigo Testamento, que veio através de Arão, como revelação de Deus, que a sucessão de pais e filhos ia estabelecendo o sacerdócio. Ofni e Finéias estavam envolvidos com as coisas de Deus. Ensinavam ao povo a palavra de Deus, oravam pelo povo, ofereciam sacrifícios ao Senhor, representavam espiritualmente a nação israelita. Mas, a despeito de todas essas imensas atribuições, desviaram-se do Senhor e transformaram-se em filhos de Belial. E depois eu explico. E adúlteros rebeldes. Então esse é o perfil da família do sacerdote Eli. Agora, deixa eu chamar a sua atenção. Eu quero te apresentar os sinais da queda espiritual dos filhos de Eli. Vem comigo no capítulo 2, a partir do verso 12. O escritor deixou bem claro a situação dos filhos de Eli. Presta atenção nos sinais da queda dos filhos de Eli. Verso 12 diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos, ou na sua tradução, filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando. Enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Até aqui. Esse é o comportamento, foi o comportamento dos filhos de Eli. Olha os sinais de decadência. Eles eram sacerdotes, mas absolutamente profanos. Que coisa terrível. Filhos profanos. Olha, o escritor escreveu assim: são filhos de Belial. Belial era uma antiga divindade pagã daquela época, que representava o deus das moscas, de uma certa sujeira. Esse nome dessa divindade pagã foi transferido para o diabo. O diabo ele é conhecido na Bíblia também como Belial. E aí o escritor está dizendo o seguinte: olha, sabe, os filhos de Eli são filhos do maligno. Eles são sacerdotes, mas eles são profanos. Eles parecem mais com o diabo do que com Deus. Olha que coisa terrível. Um filho se parecer mais com o diabo do que com Deus. Ofni e Finéias eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais,
mas não se importavam com Deus, conviviam no santo ministério, mas não tinham respeito nem por Deus, nem pela lei de Deus e nem pelo povo de Deus. Cresceram no tabernáculo, mas não temiam ao Senhor. Quanto mais perto do tabernáculo estavam, mais longe do Senhor viviam. Estes eram os filhos do sacerdote Eli, que foram criados na tenda do encontro, que foram chamados para serem sacerdotes e eram filhos do maligno, eram absolutamente profanos. Eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto santo. Não respeitavam a orientação da palavra de Deus quanto às ofertas trazidas à casa de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o sistema sacrificial naquela época. Em Levítico, capítulo 3 e capítulo 7, diz que quando alguém levava a sua oferenda, o seu animal, como sacrifício, não podia consumir a gordura tinha que ser queimada. Então a gordura era um ato de sacrifício a Deus. O sangue era aspergido e a gordura era queimada. E Levítico capítulo 7 diz que o sacerdote, ele tinha direito de tirar alguns pedaços daquele animal que foi sacrificado. Mas esses pedaços também era determinado por lei. Por exemplo, era uma parte direita da coxa, uma parte do peito, era a única coisa que o sacerdote poderia adquirir para o seu sustento pessoal, prescrito pela lei de Moisés. O que os sacerdotes de Eli faziam? Eles pegavam o garfo e colocavam e pegavam um monte de várias carnes, além do limite, além daquilo que a lei tinha prescrito para eles. Então, tipo assim, eles não respeitavam nada. Eles não estavam respeitando o culto, eles não estavam respeitando a oferta, eles não estavam respeitando o sacrifício daquelas pessoas. Eles estavam usando o seu cargo sacerdotal para engordar, para se locupletar. E disso, eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto santo. Exerciam o sacerdócio apenas para satisfazer os seus apetites, não dando honra ao nome do Senhor. Para eles, o ritual era apenas uma tarefa pública que lhes levava comida ao estômago. Estavam no tabernáculo, trabalhavam no tabernáculo, mas não conheciam a Deus na intimidade. O conhecimento de Deus que ostentavam era apenas teórico. Apenas teórico. Estavam ali, pegando muito além daquilo que a lei exigia. Eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Olha o verso 22 do capítulo 2, que diz assim, olha a situação desses homens. Verso 22, que diz assim, Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Olha que situação, gente. Os filhos de Eli estavam seduzindo as mulheres que iam na tenda do encontro. Alguns comentaristas dizem que isso era até forçado, que por causa do cargo de sacerdote, muitos deles abusavam e forçavam essas mulheres. Mas independente se está se esforçando ou seduzindo, eles estavam corrompendo a religião de Israel, a tenda do encontro, porque eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Ambos adquiriram uma fama e não se preocuparam em ocultar suas imoralidades. Pecavam contra as pessoas de quem deviam cuidar e pastorear. Eles pecaram dentro da casa de Deus. Eram casados, pelo menos Finéias fala que ele tinha esposa, porém adúlteros, não respeitavam a Deus, seus cônjuges, a palavra de Deus, o sacerdócio e nem o povo. A vida moral decadente desses sacerdotes estava em descompasso com a alta posição espiritual que ocupavam. Terrível, né? Que quadro terrível. É tão terrível, gente, que eu tenho um colega que ele é pastor em Balneário Camboriú e ele estava compartilhando comigo que
tem uma cidade do lado que chama Balneário, né? Tem o Balneário Camboriú e tem a cidade de Balneário. E em Balneário tem um congresso missionário que é considerado o maior congresso missionário da América Latina. E esse colega pastor, ele tem um amigo que é farmacêutico na cidade. E esse amigo dele diz que quando tem esse congresso missionário de crentes na cidade, o estoque de preservativos da sua farmácia esgotam. Esse farmacêutico não crente disse que quando esse congresso missionário de crentes é realizado em Balneário e vem gente do país todo a participar ali, ele disse, é como se o congresso compete com o carnaval da cidade. Gente, carnalidade, imoralidade, mau testemunho. E era isto que os filhos de Eli estavam representando ali em Siló. Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar, como está no verso 24 do capítulo 2, quando diz assim: não, meus filhos, porque não é boa a fama que eu ouço, vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Eles estavam desviando várias pessoas do caminho do Senhor. Eu concordo com o pastor Charles Spurgeon, que ele disse que não há maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio e impuro. Não há. É a pior coisa. É um ministro religioso ímpio e impuro dentro de uma igreja. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam os conselhos e nem as advertências das pessoas. Olha o verso 23 do capítulo 2. Quando o seu pai, Eli, ele disse assim: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama essa que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Mas eles não ouviram. Ofni e Finéias não honravam a Eli e nem a Deus. Agora preste atenção. Quem desobedece aos pais terá muita dificuldade em obedecer a Deus. Gente. Isso é verdade. Eu custei para entender isso. Custei. Isso é uma realidade latente. Quem tem dificuldade, ou já teve dificuldade de obedecer os pais, diante de sábios conselhos, legítimos conselhos, e não atender o conselho dos pais, também tem dificuldade de obedecer a Deus. Só você reparar a vida das pessoas. Eu, como pastor, eu vejo isso na vida das pessoas. Quando eu vejo a história das pessoas pela desobediência que teve seus pais, eu entendo os problemas que estão tendo no presente com Deus. Porque isso é reflexo. O nosso relacionamento com Deus reflete com o nosso relacionamento com os nossos pais. Não adianta. Quem desobedece aos pais terá dificuldade em obedecer a Deus, sim. Por isso que tem tantos filhos hoje sofrendo horrores por não ter obedecido aos seus pais. Cuidado. Tome muito cuidado. E aí, esses sacerdotes não obedeciam a Deus. Porque também não obedeciam ao seu pai. Muito menos a Deus. Muito menos. Os filhos de Eli eram rebeldes. Por isso, trouxeram vergonha para o seu pai, a sua família, bem como sobre toda a congregação de Israel. Então eu te apresentei o perfil dessa família e os problemas. Mas olha só, em quarto lugar, Eli foi um homem que fracassou como pai. Eu quero chamar muito essa atenção, porque nós também podemos cometer os mesmos erros. Você como mãe também. Eu quero te apresentar 5 fatos dolorosos acerca de Eli como pai. Ele foi um pai santo, os seus filhos nem tanto, profanos, mas ele, em sua paternidade, ele também errou. E nós também podemos errar. Primeiro, ele foi um pai ausente.
1 Samuel 4,18, quando fala que ele teve 40 anos de carreira jurídica e de sacerdócio, talvez por ter um trabalho itinerante, quase nunca estava em casa. Tá? Muito ocupado, com 2 grandes funções. E talvez foi um pai ausente. Ele estava labutando tanto no campo jurídico e no campo religioso e talvez esqueceu dos seus pais. Pode ser, é o que acontece ainda hoje. Pais tão integrados em suas carreiras, mas tão ausentes em suas casas. São experts de resolver os problemas do trabalho, mas não têm capacidade de resolver os problemas mínimos dentro de casa. A ausência. Isso é terrível. Isso é tão terrível, gente, que eu estava vendo uma história essa semana. O pastor Billy Graham, o maior evangelista do século passado, do século XX, ele foi fazer uma cruzada evangelística em Los Angeles. Ele aproveitou e foi visitar os seus parentes. A família Graham é muito grande em Los Angeles. E ele estava meses fora de casa. Aí ele fez a cruzada evangelística e se reuniu com seus parentes. E quando ele estava lá no churrasco com seus parentes, ele viu uma menina e falou, nossa, que menina linda, que menininha linda, quem é essa menina? Aí um dos seus parentes falou, pastor, é tua filha. É tua filha. Ele não reconheceu a própria filha, porque ficou meses pregando fora de casa e não acompanhou o crescimento da filha. E a filha estava ali com as primas. A ausência. A ausência nos faz perder oportunidades e nos faz não enxergar coisas importantes. Segundo, ele foi um pai omisso. Ele não abriu os olhos para ver os sinais do perigo dentro do seu lar. Houve 3 advertências, olha só, Deus deu a ele 3 advertências sobre o caos que estava a casa dele e os seus filhos. 3, Deus avisou 3 vezes. 3 vezes. A primeira advertência veio do povo, como a gente já leu, capítulo 2, verso 22 a 24, quando o povo estava dizendo, Eli estava falando, olha, o povo está falando da fama de vocês. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? O povo, de maneira geral, estava criticando o comportamento dos filhos de Eli. E você não vê no texto Eli corrigindo de maneira mais enérgica. A voz geral que ressoava de todos os cantos dizia que os filhos de Eli eram motivo de escândalo e tropeço para toda a nação. A segunda advertência veio de um profeta anônimo. Aí eu quero chamar sua atenção para o texto. Acompanha comigo 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 27. Olha só o que esse profeta falou para o sacerdote Eli. Um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha o verso 29. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, gente, olha que bronca. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezareis aquele que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da sua casa, da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Ninguém.
O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. Olha que profecia terrível. Deus usou um profeta anônimo, que nós não temos o nome, e esse profeta disse para Eli, Eli, a sua carreira vai acabar. Tudo que você plantou vai ser destruído. Todo o seu legado vai ser destruído. Porque a sua casa me desprezou. Ele foi avisado. Porque os seus filhos estavam reproduzindo o pecado na tenda do encontro. Ele não estava corrigindo de maneira enérgica. E Deus usou um profeta anônimo. Terceira advertência veio do próprio Samuel. Samuel, gente, eu acho que era um adolescente ou um pré-adolescente. 1 Samuel capítulo 3, Deus apareceu para Samuel e Deus falou para Samuel o que aconteceria com o sacerdote Agora olha só, capítulo 3, verso 15, olha só o que Samuel explicou para Eli. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que não me esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, ele é Senhor, que ele faça o que achar melhor. Sabe o que Deus tinha falado para Samuel? Deus tinha falado para Samuel que os filhos de Eli não ia continuar no sacerdócio e que nem Eli ia continuar. Mas que Deus ia levantá-lo, Samuel, para ser o próximo sacerdote representante do povo. Então esse pai, ele foi advertido 3 vezes de maneira divina. Primeiro pela boca do povo, depois pelo um profeta anônimo e depois pelo pequeno Samuel. E ele não resolveu o problema. Sabe por quê? Ele foi um pai permissivo. Um pai permissivo. O que é um pai permissivo? Que está vendo que as coisas estão erradas, mas não toma uma atitude para resolver. Porque não quer conflito. Era um pai permissivo. Eli honrou mais os filhos que a Deus, ao permitir que continuasse na prática de seus pecados e ainda permanecessem no exercício do sacerdócio. Sabe o que Eli tinha que ter feito, gente? Ele tinha que ter excluído os seus filhos do sacerdócio. Ele tinha que ter tirado os seus filhos do sacerdócio. Porque os pecados eram evidentes. Não precisava de testemunhas. Mas ele, como pai permissivo, que não queria resolver o problema, ele permitiu que os seus filhos continuassem no sacerdócio. E aí, capítulo 2, verso 29, é muito triste quando diz assim, quando o profeta, a Deus usando a boca do profeta, o profeta falou assim, e você que honra os seus filhos mais do que a mim. Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo. Sabe que o sacerdote ali estava fazendo, que muitas vezes nós fazemos? Honramos mais os nossos filhos do que a Deus. Sabe o que significa? Passar pano. Apoiar coisa errada. Não corrigir pecado. Porque é filho. Eu sei que é duro, mas a questão é o seguinte, quem é mais importante em nossas vidas? É Deus. É por isso que Jesus falou, lá em Mateus 10, que aquele que ama pai e mãe, aquele que ama marido, esposa e filhos mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Deus é mais importante do que os nossos filhos. Nós não podemos passar pano nos erros dos nossos filhos, encobrir os pecados dos nossos filhos, porque o Deus que ama os nossos filhos julga e condena os pecados dos nossos filhos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos corrigi-los. Precisamos aconselhá-los e dizer, você está errado. Mas parece que tem pai que tem medo disso, tem medo do filho ir embora, em vez de falar isso. Você está errado, filho.
O seu comportamento está errado. O seu comportamento na família, o seu comportamento com a esposa, o seu comportamento com o marido, o seu comportamento em casa. Está faltando isso, está faltando correção. E não há, porque muitos são permissivos. Estão vendo, mas não estão fazendo nada. Quarto, ele foi um pai conivente. Porque no verso 29 diz assim, que além dele honrar os filhos mais do que a Deus, ele estava participando das glutonarias dos seus filhos. Você não veja comigo de novo o verso 29. Olha só, de novo, verso 29. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você, está falando de Eli, e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Sabe qual foi a conivência de Eli? Que em vez de ele corrigir os seus filhos pelos pedaços exagerados, ele também estava desfrutando. Ele também estava desfrutando do exagero das ofertas colhidas pelos seus filhos. E foi conivente. Ele começou a desfrutar e também a participar. E amados, ele foi um pai fatalista. Porque no capítulo 3, verso 18, quando ele recebe a notícia de Samuel, ele só fala assim, ele é Senhor, que ele faça o que achar melhor. Parece espiritual, né? Mas sabe o que ele devia ter feito? Quando ele ouviu de Samuel que os seus filhos não continuariam e que a sua casa seria destruída, ele tinha que se arrepender e falar, Senhor, tem misericórdia. A culpa é minha. Eu errei como pai, eu errei como sacerdote, eu errei como juiz. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia de mim. Mas não. Aí ele fez o que muito crente fez, né? Você já fez da vontade de Deus, né? A coisa tá feia mesmo, né? Os meninos já aprontaram, né? São tudo jovens, né? Jovem, você sabe como é jovem, né? Então, que Deus faça a vontade de Deus. Não. Ele tinha que colocar a boca no pó e falar, Senhor, tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia de mim, como pai. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia. Ele foi um pai fatalista. Ele entregou os pontos. Está aqui. Essa é a questão. Ele entregou os pontos. Jogou a toalha. Deus, seja feita a tua vontade, porque já era. Não tem nada para ser feito. Quantos pais estão entregando os pontos hoje? Quantas mães que já entregaram os pontos com os problemas dos seus filhos? Gente, o sacerdote Eli, ele errou como pai. Ele errou. Eu quero separar aqui 6 lições na minha aplicação. 6 lições para que possamos terminar. 6. Porque eu já te apresentei o perfil dessa família, os problemas dessa família, a debilidade paternal do sacerdote Eli, a decadência moral e espiritual dos filhos de Eli, e eu quero tirar 6 lições para nós, como pais, e também serve para as mães e para os jovens que um dia pretendem exercer a paternidade. Primeiro, o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família. O perigo. Nós corremos esse perigo, seja pastor ou seja qualquer vocação que você exerce. Nós corremos o perigo de cuidar muito bem dos outros e negligenciar a nossa casa. Negligenciar a nossa esposa, os nossos filhos, o seu marido. E muitos estão investindo as suas vidas nisso. Cuidam mais dos outros e menos da família. É isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele cuidou tanto do sistema judiciário e do sacerdócio, que com certeza ele esqueceu dos seus filhos. Segunda lição, o perigo de ter sucesso fora de casa e não ter autoridade dentro de casa. Tem sucesso, é o top, é o cara, sabe? É a referência na sociedade, mas dentro de casa não é uma referência. Ô, gente, isso é tão triste, eu não sei se isso mexe com vocês. Eu acho que não compensa. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso acadêmico, nenhum sucesso social, sabe, apaga o fracasso dentro do lar. Isso é frustrante. Eu não quero isso para minha vida. É frustrante. E muitos preferem o sucesso, preferem a fama, preferem o reconhecimento fora de casa para poder abafar os seus fracassos dentro de casa.
É um mecanismo de defesa. Fizeram tanto fora e fizeram menos dentro. E estão colhendo consequências amargas. Terceira lição, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas a ponto de perdermos o temor de Deus. Quando eu falo coisas sagradas aqui, gente, eu sei que tudo é sagrado, mas eu falo quando a gente perde o respeito, o temor a Deus. Mesmo dentro da igreja, fora da igreja, pior ainda. Quando nós vivemos como ímpios, impuros, mundanos, descrentes. Essa era a situação dos filhos de Eli. E quando a gente se acostuma com o culto, a gente se acostuma com a Bíblia, a gente se acostuma com as coisas de Deus como se fosse a coisa mais relativa. Não, isso é ouro. Isso tem que nos constranger, nos humilhar a cada dia. Mas quando a gente se acostuma, quando não tem mais brilho nos olhos, quando não tem mais entusiasmo, quando não tem mais fé, quando não tem mais fervor, é porque é um sinal de degradação. As pessoas estão caindo até chegar ao ponto de terem problemas morais. Porque as nossas crenças levam a nossa ética, a nossa situação moral. Quarto, o perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que em honrar a Deus. Pô, gente, isso é um perigo. A gente quer agradar os nossos filhos, massagear o pecado dos nossos filhos, do que honrar a Deus. Isso é pecado. Ou Deus está acima de todas as coisas em nossa vida, ou os nossos filhos são os nossos deuses, os nossos ídolos. E somos idólatras. Adoramos os próprios filhos que temos. Esse foi o problema do sacerdote Eli. Não seja um ídolo do seu filho. O seu filho é um pecador, a sua filha é uma pecadora, necessita da graça de Deus. E coisas terríveis podem acontecer diante dos seus olhos. Não o agrade, não esconda os pecados, resolva pela graça ou pela verdade, resolva com amor, mas com muita verdade. Resolva. Aconselhe aqueles que são idosos, que estão filhos casados, aconselhe os seus filhos. Não seja conivente. Quinto, o perigo de aceitarmos passivamente a degradação da derrota em nossa família. Gente que aceita, não quer nem lutar e aceitou. Não luta pelos filhos mais. Não luta pela educação dos filhos. Não luta pela moralidade dos filhos. Não luta pela espiritualidade dos filhos. Pais que entregaram os pontos. E muitos, de maneira fatalista, se entregaram. E sexta lição, o perigo de estarmos desatentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se em relação à nossa casa. Cuidado, cuidado. O que aconteceu com o sacerdote Eli, sim, pode acontecer conosco. Famílias podem ser destruídas por causa dos pecados familiares, por causa da omissão de um pai, por causa de um pecado de uma mãe. E isso pode desestruturar famílias. E eu tenho visto. Se essa família não se arrepender, não se quebrantar, não buscar a Deus de todo o coração, o que lhes resta é isso que eu tenho visto com esses olhos de pastor: destruição. Famílias que estão sendo dilaceradas, estão se desintegrando por causa do pecado histórico e familiar realizado no seio da família e que nunca foi resolvido. Cuidado, com Deus não se brinca. O pecado tem consequências terríveis. E aí, talvez você está me ouvindo e falando assim: pastor, mas eu fiz de tudo. Eu ensinei a palavra. Eu ensinei o ensinamento de Jesus. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu ensinei. E os meus filhos decidiram tomar um outro caminho. Eu sei que tem muitos pais convivendo com a tirania da culpa, né? Que fizeram a coisa certa, mas viram seus filhos pegarem outros caminhos, como os filhos de Eli. Eu quero dizer para você que Deus pode remover essa culpa do seu coração. Porque Deus sabe o trabalho e a disposição que você teve com seus filhos.
Mas jamais seja omisso. Jamais seja permissivo. E continue fazendo a vontade de Deus em relação à vida dos seus filhos. Amém, gente? Eu termino concluindo o seguinte. O pastor Jaime Kemp, que é um pastor que trabalhou muito com famílias nos Estados Unidos, ele escreveu, falando sobre o sacerdote Eli, ele escreveu o seguinte: que palavra contundente e significativa para nós, pais. Um alerta que deve provocar temor, responsabilidade e ação. Deus não nos julgará por nossas incapacidades, sejam elas profissionais ou relacionais. Ele nos julgará, e a nossa casa, pela ausência de um profundo, sério e comprometido relacionamento familiar. Interessante, né? Concordo com ele. Deus não vai te condenar porque você teve uma eficiência profissional no seu trabalho, não. Mesmo Deus sabendo que você é uma pessoa séria, mas se você não teve um sucesso profissional, Deus não vai te condenar por causa disso, não. Agora, Deus vai nos cobrar pelas questões da nossa casa. Deus não vai te cobrar pela manutenção do seu trabalho, que Deus esperava que você fizesse mais, que fizesse mais pelo seu trabalho, pela sua empresa. Não! Deus conhece a sua incapacidade. Ele sabe até onde você pode ir. Agora, Deus vai nos cobrar pela manutenção da nossa família. Aí sim. Deus vai nos cobrar por conselhos que não foram dados, por correções que não foram feitas, por situações que não foram administradas dentro do nosso lar. Deus vai nos cobrar. Então eu termino com a seguinte pergunta: você tem sido um pai como Eli? Você que é idoso, você foi assim? Eu não quero ser um pai como Eli. Você é o tipo de pessoa que tem seu sucesso fora de casa, mas fracassos dentro do lar? Então hoje é dia de começar a resolver esses fracassos. Hoje é dia de começar a tomar os primeiros passos. Você tem sido um pai que prefere agradar os filhos do que honrar a Deus? Oh, que Deus nos livre dessa idolatria. A minha oração é que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a exercer a nossa paternidade. Que Deus arranque do nosso coração a tirania da culpa daqueles que fizeram certo, mas os filhos pegaram outros caminhos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, se caso nós temos errado, como pais, vocês como mães, que Deus nos perdoe os nossos pecados do passado e que muitas vezes está tendo uma colheita no presente. Que Deus preserve o nosso futuro com a graça dEle, com o amor dEle. Amém, gente? Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas e que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia. Ó Pai querido, nós estamos na Tua presença, ó Deus, nós somos humanos, falhos, pecadores, ó Deus. Livra, Senhor, os nossos filhos desses pecados horrendos. Nós não queremos, ó Deus, que os nossos filhos sejam como Ofni e Finéias. Livra-os, ó Deus, da corrupção, da imoralidade, da falta de temor. Livra, Senhor, os nossos filhos. E livra-nos, ó Deus, de um coração igual do sacerdote Eli, que foi omisso, ó Deus. Livra-nos disso. Ajuda-nos, ó Deus, a acertar. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o melhor para nossas famílias, pois esta é a herança que o Senhor tem nos dado. Mas, Pai, nós dependemos da Tua graça, dependemos do Teu perdão, dependemos, ó Deus, da ação do Espírito Santo agindo em nossas vidas e em nossas famílias. Por isso, e diante disso, nós entregamos a nossa família em Tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos pais segundo o Teu coração. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.